Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje queremos refletir sobre um tema que toca profundamente o coração de todos nós: os filhos. O que são os filhos para Deus? Qual é a responsabilidade que Ele nos confia ao nos dar esses pequenos seres preciosos? O Salmo 127:3 nos lembra de que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso nos mostra que os filhos são uma bênção, um presente precioso que Deus nos concede, mas também uma grande responsabilidade. Ao longo das Escrituras, vemos o quanto os filhos têm um papel central no plano de Deus. Desde o início, na criação do mundo, quando Deus abençoa Adão e Eva e lhes diz: crescei e multiplicai-vos. Gênesis 1:28. Percebemos que a criação dos filhos faz parte da própria ordem divina. Gerar e criar filhos é um ato de colaboração com Deus. É participar de sua obra criadora. Mas o que significa para nós, como pais, cuidar dos filhos que Deus nos deu? Jesus nos ensina algo muito importante sobre isso. Em Mateus 19:14, ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino dos céus. Jesus nos mostra o quanto ele valoriza as crianças, o quanto o coração puro e a fé simples dos pequenos são importantes para o reino de Deus. Como pais, nossa missão é levar nossos filhos a Jesus, educá-los na fé, ensiná-los a conhecer e amar a Deus. A responsabilidade dos pais. O papel dos pais na vida dos filhos é algo sagrado. Não é apenas uma responsabilidade de prover o sustento material, mas acima de tudo, de cuidar do coração e da alma deles. Em Provérbios 22:6, lemos: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso nos ensina que a educação espiritual e moral que damos aos nossos filhos terá um impacto profundo e duradouro em suas vidas. Nosso mundo hoje oferece muitos desafios na criação dos filhos. Vivemos em uma sociedade onde valores distorcidos, muitas vezes, influenciam as mentes dos nossos pequenos. Eles são bombardeados por mensagens que nem sempre estão em consonância com os princípios de Deus. E é por isso que, mais do que nunca, precisamos ser pais que guiam, que ensinam, que mostram o caminho certo, com paciência, amor e exemplo. Deus nos confiou a missão de sermos os primeiros mestres de nossos filhos. Isso implica mais do que palavras. Os filhos observam nossos atos, a maneira como nos comportamos, como tratamos os outros, como vivemos a nossa fé. Se queremos que nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, precisamos ser o primeiro exemplo de vida cristã. Precisamos ensinar-lhes o valor da oração, a importância de confiar em Deus, o respeito pelo próximo e o amor ao próximo. Oração pelos filhos. Além de educar nossos filhos, outra tarefa importantíssima que temos é a de orar por eles. Em Jó 1:5, vemos que Jó, um homem justo, intercedia constantemente pelos seus filhos, oferecendo sacrifícios e orações por eles. Ele sabia que, como pai, deveria cobrir seus filhos com orações, pedindo a Deus que os protegesse e os guiasse. Da mesma forma, nós também devemos fazer isso. O mundo está cheio de perigos e tentações, mas quando colocamos nossos filhos nas mãos de Deus, podemos ter a confiança de que Ele cuidará deles. Pais, não subestimem o poder da oração na vida dos seus filhos. Mesmo quando eles já são adultos, mesmo quando estão longe, continuem orando. A oração é uma arma poderosa e Deus, em sua bondade, ouve as súplicas de um pai e de uma mãe que intercedem por seus filhos. Filhos, um reflexo do amor de Deus. Gostaria de compartilhar com vocês um pensamento. Os filhos são uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Cada criança que chega a este mundo é uma nova oportunidade de experimentarmos o amor puro e incondicional, aquele amor que Deus tem por cada um de nós. Quando olhamos para nossos filhos, vemos neles o reflexo da bondade e da misericórdia de Deus. Os filhos nos ensinam muito sobre o que significa amar. Eles nos ensinam a ser pacientes, a ser generosos, a nos doarmos sem esperar nada em troca. E, assim como cuidamos dos nossos filhos, Deus cuida de nós. Ele é o nosso Pai Celestial, que nunca nos abandona, que sempre nos sustenta e que nos guia com seu amor perfeito.
A alegria dos filhos no caminho do Senhor. Uma das maiores alegrias que podemos experimentar como pais é ver nossos filhos crescendo no caminho do Senhor. Em 3 João 1,4, o apóstolo diz: Não tenho maior alegria do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Quando nossos filhos seguem os passos de Jesus, quando escolhem viver suas vidas em retidão, experimentamos uma alegria que é incomparável. É por isso que devemos investir tempo, paciência e amor na criação dos nossos filhos. Eles são a continuação da nossa fé, a próxima geração que levará adiante o amor de Deus neste mundo. Precisamos ser pais comprometidos com essa missão sagrada.